Olá, eu sou Joaquim Machado Neto, médico formado na UFMG, com especialização em ginecologia e obstetrícia e pós-graduação, medicina do trabalho, saúde mental e formado em administração. Estou aqui para apresentar fator acidentário de prevenção, o famoso FAP, uma visão médica. Então, para falar sobre esse fator, logicamente, quando começou, ele foi iniciado em 2010, o governo lançou com o propósito que as empresas tivessem uma redução dos índices de acidente e doenças do trabalho. Então, quando ele começou, eu tive muitas dúvidas e várias hipóteses, né? Então, as dúvidas que eu tive, eu vou colocar aqui nesse seminário, nessa discussão, para que a gente tente chegar num acordo, numa melhoria que, a meu ver, ainda não chegou. Então, quando chegou em 2010, o FAP era uma novidade. E eu, como vários colegas, entendíamos que esse FAP não tinha nada a ver com a saúde, com a área médica. Ele é simplesmente um fator que era importante na área de RH e na área jurídica. Mas, com o passar do tempo, nós entendemos que isso não era verdade. Esse FAP tornou-se muito importante, principalmente na área de saúde e segurança. Então, o FAP surgiu com o objetivo de incentivar as empresas a melhorar as condições de trabalho e a saúde dos colaboradores. O que quer dizer isso? À medida que as empresas começam a ter a redução do FAP, logicamente há uma melhora da saúde e da segurança desses trabalhadores. Então foi por isso que o FAP surgiu. E no início, o que é isso? O que é FAP? Por que foi colocado esse instrumento, né? Então foi um instrumento criado pelo Ministério do Trabalho, aliás, da Previdência Social, que tem valores que variam de 0,5 a 2, para ser multiplicado pelo SAT-RAT. Então, isso é que é o FAP. São valores que foram criados. A importância da criação é que o Ministério da Previdência Social consegue fazer uma diferença entre as empresas que afetam muito o trabalhador, ou que adoecem muito o seu trabalhador, ou que tenha muito acidente de trabalho, das empresas que fazem diminuição dos riscos, e diminuindo os riscos eles vão também diminuir os acidentes e as doenças ocupacionais. Então, o que serve o FAP? Serve para averiguar a eficiência e apuração dos programas de saúde e segurança ocupacional, como PCMSO, PPRA, PCMAT, entre outros, e também para constatar o desempenho da CIPA, da SESB, da CIPAMI. Então, esse foi o grande instrumento do FAP. Com isso, o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Trabalho, eles conseguem avaliar se os programas estão sendo executados a contento e como é que está o desenvolvimento da área interna da empresa. E, como nós vimos, o FAP de algumas empresas é 2 e outras é menor que 2. A gente, colocando como princípio o número 1, né? 1 seria o 0, a empresa não estaria tendo bônus nem ônus. Se ela subiu de 1, ela está pagando a mais, porque ela está adoecendo os trabalhadores. Se ela diminui de 1, ela está tendo um bônus. Então, esse 1 é multiplicado pelo risco de acidente. Então, o risco de acidente de uma empresa varia de 1, 2 e 3. Então, 1 vezes 3, se for maior risco, fica 3. Se baixar para meio, vem para 1,5. Se for para 2, vai para 6. Então, cada empresa analisa e faz a sua importância dentro desse contexto. O que a gente vê que é importante é que numa empresa, a gente tem que ver, para a gestão desse FAP, tem que estar, todas as pessoas, todos os setores da empresa tem que estar envolvidos.
Não adianta simplesmente a área de saúde e segurança ficar responsável pelo FAP, pelo fator, sendo que as outras áreas não estão envolvidas, principalmente a diretoria. O que eu quero chamar a atenção é exatamente nesse item. O fator da diretoria está envolvida, engajada na melhoria da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, o que eu faço? O que é importante? O que eu faço para diminuir o FAP? Aí sim que eu vou começar a desenvolver a metodologia que foi criada na Brenan e depois nós repassamos para as outras empresas. Esse é o X do problema a ser resolvido. Então, como ler o FAP é o X do problema. A questão mais importante é exatamente como diminuir. Por que diminuir esse FAP? Como diminuir esse FAP? Então, quando eu comecei a ver o FAP, eu entrei em contato, às vezes, com vários colegas, tanto médico como engenheiro ou de RH, e ninguém estava interessado. As pessoas não tinham conhecimento do que era o FAP e não se importavam com isso, e muitas vezes me falaram: ah, Joaquim, larga isso para lá, isso não é da nossa área, nós vamos ficar procurando mais dificuldades para a gente. Então eu vi que era um grande desafio, um desafio enorme atuar no FAP. Nas empresas que a gente conversava, os próprios donos das empresas, os empresários, também não sabiam o significado desse FAP. Todos colocavam na mesa ou nas palavras com a gente, era que o FAP era mais um imposto criado pelo governo para arrecadar, para melhorar a arrecadação da Previdência Social. No início, eu também comecei a acreditar que isso era verdade, que o governo estava colocando mais um imposto que não tinha saída, era fazer as correções e pagar, porque a gente sabe que o FAP ele é pago junto com a folha de pagamento, é um fator que é colocado no GFIP. Então, ficou-se com essa imagem que foi uma criação para aumentar os impostos da empresa. Então, os desafios foram muito grandes que eu senti assim. Eu senti imensa dificuldade de entender o FAP. Eu tive que começar a pesquisar quase que sozinho, analisar as leis que regiam o FAP, discordando dos pensamentos, das teorias colocadas, mas com o passar do tempo eu comecei a ver que esse FAP era muito importante na minha área, principalmente da saúde, porque envolvia a área médica, que envolvia as doenças que os trabalhadores estavam sendo acometidos, que envolviam os acidentes também de trabalho. Então os desafios foram enormes, né? Muito. Eu cito alguns aqui. Como trabalhar esse novo fator? Qual era a realidade da área de saúde da empresa? Quais são as análises de ações de segurança e saúde? Então, vendo estudos, melhoria do SESB, o ganho financeiro que a empresa ia acabar tendo, fazendo uma gestão eficiente e consistente do FAP. Então, esses eram os desafios que eu tive que vencer. E fala assim, deixo bem claro, foi enormes desafios, mas sim, como todos os desafios, também cria-se oportunidades. Então a gente não pode imaginar que os desafios vão jogar a gente só para o buraco, que vai jogar a gente só para a parte ruim. Então criou-se um desafio. Nós achamos oportunidades para vencer esses desafios. Eu noto que nesse período de desafios, a gente teve que criar alguns mecanismos, alguma metodologia que nos ajudasse a melhorar, a diminuir esse fator. Então eu comecei a ver que trabalhar esse novo fator seria muito importante na minha área de saúde, na área de segurança das empresas, somente desse jeito. Eu não vi mais soluções nenhuma, a não ser enfrentar o problema de cara, enfrentar a situação de frente,
diminuir os riscos de acidente, diminuir as doenças profissionais, diminuir as doenças que tinham nexo com o trabalho. Somente nessa situação é que nós vamos conseguir. Claro, o que nós usamos na metodologia, na Brenan, foi-se uma coisa muito simples, mas muito trabalhosa, porque nós tivemos que entrar em todo o passado da empresa, analisando todas as doenças que estavam aparecendo, ou que tinham aparecido, e agredir essas doenças, não deixar que os trabalhadores sofressem danos. Então, as oportunidades que nós vimos, que eu conseguia analisar as doenças das empresas, que estavam ocorrendo nas empresas. Essa análise era muito importante para que eu visse como os trabalhadores estavam sentindo no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu conseguia atuar diretamente nos fatores de adoecimento. Quando era analisado o risco, quando a área de segurança conseguia analisar os riscos que iriam ocorrer, eu como médico já podia antecipar, não deixando as doenças ocorrerem ou não deixando os acidentes ocorrerem com a análise desses riscos. Então, conseguia melhorar a segurança e a saúde dos trabalhadores dentro da empresa. Além do que, há um ganho de imagem muito grande, tanto da empresa, como da área de saúde, da área de segurança e todo o contexto da empresa, o RH, a diretoria. E, além do que, um ganho financeiro, eu considero que é grande quando você faz uma gestão como foi feito. Esse ganho pode ajudar na redução de custo da empresa, com muita certeza a redução de custo vai ocorrer. Desde que esse trabalho, que essa análise desse FAP, análise das doenças, sejam bem feitos e tem um apoio muito grande de quem faz parte da administração, quem tem o poder de mando, porque não adianta eu, como médico, a parte de engenharias, tentar fazer isso. Então eu chamo muita atenção para isso. Nós médicos, os engenheiros, tem que sensibilizar muito a diretoria para que ela entenda que esse FAP não é só redução de custo, não é somente ganho financeiro, ganho de imagem e ganho de saúde e de adoecimento. Então, quando você vê essa relação, que é interessante, porque você vê que todos os três lados estão ganhando. Se há uma redução do FAP, a empresa está ganhando financeiramente, está ganhando em imagem, está ganhando em qualidade de vida. O trabalhador não está adoecendo, com isso ele tem mais capacidade de produção, tem menos absenteísmo e tem mais satisfação de vir ao trabalho. E por outro lado, o governo também vai ter o seu lucro, porque ele vai diminuir os pagamentos de benefícios por adoecimento, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Então, a gente vê que os três lados estão no mesmo caminho. Agora, eu não entendo por que as empresas ainda não viram que isso é importante. Em todas as conversas que eu tive dentro desse período de 2012 até hoje, quando eu vou nas empresas, quando eu vou conversar com algum empresário, eles simplesmente não dão atenção. Parece que a preocupação está envolvida com outros questionamentos, com produção, com lucratividade, com orçamento, com redução de custo, e esse FAP ficou lá num cantinho, escondido lá, que ninguém deu atenção para ele, e sendo que o governo, os sindicatos, tanto dos trabalhadores como o sindicato patronal, tem isso em mente como importantíssimo. Eu, como médico, continuo vendo que é muito mais importante do que se parece. Então, assim, à medida que nós reduzimos o FAP, que não é difícil
realizar um trabalho de pesquisa, né? Simplesmente ter uma vontade de nós de trabalharmos e de descobrirmos o que está acontecendo dentro dessas empresas. Então, o que tem que ser? Basicamente, o FAP está relacionado com as doenças do trabalho, as doenças profissionais, são várias, os acidentes de trabalho, que são vários, as doenças relacionadas com nexo técnico, epidemiológico, previdenciário e as doenças não ocupacionais. Nós sabemos que as doenças não ocupacionais, elas também irão impactar no FAP, porque um trabalhador que sai da empresa e vai para casa com a cabeça quente ou com dificuldade de entender o processo de produção, ele talvez vai passear com a sua família e tem um acidente de carro. Quer dizer, será que aquele acidente de carro não foi por causa da preocupação que ele tinha com o seu trabalho? Então nós temos que analisar bem esses fatores. O que eu tenho para falar aqui muito é a experiência que eu tive de 2012 na Brenan. Então, assim, são fatores que me chamou a atenção, que com o trabalho realizado, que foi uma metodologia até muito simples, foi analisar as doenças, analisar os riscos e reduzir. À medida que nós reduzimos as doenças, nós conseguimos reduzir o FAP. Então, o que eu torno a chamar a atenção, por que os empresários, por que os donos de empresas ainda não estão procurando reduzir? Haja visto que pelo histórico não houve a redução como se esperava, o governo não teve a redução como se esperava pela parte governamental, onde muitas empresas ainda estão com FAP acima de 1, até empresas com FAP de 2. Então, o que chama atenção muito é isso. Se cada área da empresa estiver trabalhando independente, cada um preocupado com o seu próprio umbigo, vamos falar assim, ou com as suas particularidades, provavelmente não haverá um impacto na redução desse fator. Então, se a diretoria estiver preocupada com o custo, se a diretoria estiver preocupada com redução de orçamento, se estiver preocupado com os analistas, se a produção estiver preocupada em aumentar a sua produção, se o RH estiver com a área em demissão e a saúde e segurança sozinho não vai dar conta de realizar a contento esse trabalho. Então, o que nós temos que fazer na prática seria o que nós fizemos na prática na Brenan e nas outras empresas que nós atuamos foi basicamente avaliações preventivas dos riscos ocupacionais, interação entre a saúde e segurança com as outras áreas da empresa, principalmente a diretoria. Se a diretoria entender que esse fator torna-se importante para a redução, para ganho financeiro, para ganho de imagem, e ela comprar essa ideia junto com a área de saúde e segurança, o caminho está aberto. Então, isso que eu chamo a atenção para os colegas, para os empresários que estão ouvindo, que trabalhe esse fator bem trabalhado para que ele seja reduzido. O importante, muito importante, é fazer avaliações epidemiológicas das doenças que estão ocorrendo. O que a gente faz na Brenan e outras empresas não é somente a saúde relacionada com a doença ocupacional. Nós também avaliamos as outras doenças. Não fica a meu cargo fazer o tratamento das pessoas que têm doenças comuns, mas nós encaminhamos, nós acompanhamos juntamente com a área de enfermagem, ligamos para as pessoas em casa, vamos no domicílio deles a fazer um acompanhamento mais de perto. Por experiência nossa, nós tivemos casos de fratura de perna jogando futebol, ruptura de ligamento do joelho, casos de diarreia, de dengue, tudo isso nós analisamos como fatores epidemiológicos, doenças epidemiológicas, para que a gente
faça uma avaliação mais correta dos trabalhadores, não somente tendo focar nas doenças relacionadas com o trabalho. Então, esse é um fator importantíssimo que a gente tem que fazer análise. Então, assim, vamos continuar na prática, né? Na prática, nós temos dois caminhos a seguir. Só temos dois caminhos a seguir. Ou vamos seguir o caminho da saúde, ou vamos seguir o caminho do risco. O número 1 é o ponto de partida. Se a gente subir do 1 para cima, aumentarmos, nós estamos caminhando para de risco. Nós não estamos fazendo nada para melhorar a saúde do trabalhador, nada para evitar as doenças, nada para evitar os acidentes de trabalho. Então nós estamos correndo para o lado do risco, que é o grande perigo que as empresas estão tendo. E se a gente começar a caminhar para o lado da saúde, abaixar do número 1, baixar para 0,8, 0,7, 0,6, nós estamos atuando em benefício da empresa, em benefício dos trabalhadores, em benefício também da Previdência Social. Então, como fazer isso? Como melhorar? Volto lá atrás do X, do X do problema, né? Como é que eu faço para diminuir o FAP? O fator mais importante é diminuir os acidentes, reduzir as doenças ocupacionais. É isso que chamou a atenção tanto da área governamental, que dando um bônus para as empresas, o governo imaginou que as empresas iam realmente trabalhar para ganhar esse bônus, e não está acontecendo. Então nós temos que chamar a atenção que isso não está ocorrendo. Torna a falar, as empresas que eu visitei, as pessoas não deram importância nesse fator, não deram importância na diminuição desse FAP. Sempre, eu estou muito cheio de serviço, eu estou muito ocupado, você vai no RH, o RH tem muitas alterações para fazer, agora com outras implantações do governo, né? O E-Social, está todo mundo preocupado com o E-Social, então eles deixaram isso para outro tempo. Me dá mais uns 15 dias, 20 dias, mas esses 15, 20 dias nunca chegam. Né? Então, como é que fazer para melhorar? Só tem um jeito só: diminuir o risco e diminuir as doenças. Não tem mais nada a ser feito. E não é difícil. É claro que quando você tem um sistema de informática, vou citar o nome aqui da SigWeb, é muito importante porque quando você tem esse sistema, vai te chamar a atenção, te alertar que está ocorrendo algo de errado. Quando ele te alerta, você vai assumir e vai tentar corrigir aquele erro, mas não adianta ter um sistema perfeito, sendo que não vai criar informações para esse sistema, ninguém vai colocar em funcionamento esse sistema. Então, sem sistema mesmo, você consegue fazer um trabalho consistente e bastante eficaz desse fato. Foi o que nós fizemos. Com uma planilha simples Excel, nós começamos a fazer as análises do FAP, o acontecimento das doenças ocupacionais, dos acidentes de trabalho, catalogando essas doenças, fomos na área de risco, fizemos os treinamentos necessários para reduzir esse risco. Então diminuiu as causas, diminuiu as doenças e com isso diminuiu também o FAP. Então a melhoria é desse lado, é diminuir o risco e aumentando a qualidade e diminuindo também os acidentes de trabalho. O que fazer? A mesma coisa. O que fazer? Diminuir os riscos que os trabalhadores estão submetidos na empresa, diminuir os acidentes de trabalho, diminuir as doenças ocupacionais, realizar treinamentos constantemente para que as empresas tenham, os trabalhadores, tenham consciência do que eles estão sofrendo e acompanhar as lesões e as doenças dos colaboradores. Nunca esquecer que atuar seria também a mesma coisa, acompanhar os riscos,
As avaliações epidemiológicas são muito importantes, né? Que se você tem essas avaliações em mão, você pode trabalhá-las com mais tranquilidade e não descuidar em momento algum da saúde dos colaboradores. E quem é responsável por isso? Todas as áreas da empresa. Na Brenan e nas outras empresas que nós estamos atuando, a gestão ficou a cargo da área de saúde e segurança. E na Brenan houve a redução do FAP paulatinamente a partir de 2012, nós começamos a entender o processo, houve a redução dos acidentes de trabalho, houve a redução das doenças ocupacionais, né? Nós analisamos epidemiologicamente as patologias ocorridas, analisamos com critérios do acidente de trabalho, realizamos treinamentos DDS, onde se fala de tudo, fala de higiene pessoal, de doenças relacionadas fora do trabalho, como dengue, como AIDS, pneumonia, né? Vacinações que são importantes. Nesse período agora de febre amarela, procurando saber quais as pessoas que tinham sido vacinadas ou não, catalogamos as pessoas que estavam vacinadas. E na Brenan aconteceu a redução do FAP. Foi o mais importante fator que nós levamos para a diretoria, foi colocado para eles viram o ganho que a empresa teve, quer dizer, isso satisfez a diretoria e também teve uma satisfação nossa pessoal de estarmos colaborando com esse fator, com a saúde dos trabalhadores e logicamente com o nosso trabalho. É claro que quando eu falei oportunidade, eu não deixei de levar isso para as empresas e nós também, colocando isso para as empresas, a gente tem um ganho financeiro com essa parte que nós atuamos. Então aqui eu passo a mostrar alguns fatores, são duas empresas que nós atuamos. Uma é a Cosimate, essa empresa é a empresa de ramo siderúrgico na cidade de Matosinhos. Agradeço a diretoria por nos autorizar a fornecer essas mudanças que ocorreram. Então aqui nós estamos vendo que em 2015 o FAP era 1,5033, 2016 1,1316, 17 0,9548 e 18 0,5849. Quer dizer, foi uma queda bastante acentuada desse FAP na Cosimate, que nós ficamos muito satisfeitos de estar fazendo a gestão da saúde, da segurança lá. A metodologia foi praticamente a mesma usada na Brenan, atuando diretamente nos fatores envolvidos no adoecimento dos trabalhadores. E a outra empresa foi a Metal 7, vou agradecer também a diretoria da Metal 7 que nos autorizou a colocar os dados, mas a gente vê que os dados da Metal 7 não foram tão eficazes como está mostrado, né? Porque nós começamos a atuar na Metal 7 em 2017. Então a expectativa de redução dos tributos é a partir de 2020. 2015 era 1,17, 2016 era 1,05, 2017 1,12 e 2018 1,32. Isso é que não tinha uma consistência. A gente vê que a Metal 7 é uma empresa que está tendo ônus com o FAP e começamos a atuar lá em 2017, em agosto, então nós já temos uma boa avaliação do que vai acontecer. Só que na Metal 7, logo que nós assumimos, eles tinham um erro de colocação do FAP, de cobrança do FAP. E logo que nós assumimos, nós já corrigimos esse fator. Eles estavam colocando um FAP a maior, não veio ao caso quem que era o responsável por esse fator, como nós falamos, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Inicialmente o ganho dela foi isso, era um FAP maior que chegou nesse FAP de 1,12 em 2017 e 1,32 em 2018. Basicamente o que eu tenho que falar é que basicamente é esse o que eu tenho que passar para vocês. O que eu considero importante é todas as pessoas estarem envolvidas, principalmente a diretoria, e que nós consigamos fazer o trabalho consciente, onde que não vamos onerar os trabalhadores, não vamos colocar os nossos trabalhadores, os trabalhadores das empresas em risco. É o que eu tenho que falar e agradeço a todos.